Olá, galera, tudo bem? Professor Marco. Então, nós vamos encerrar aqui o nosso volume 4, corrigir as questões do sétimo ano, referente, então, à semana 4, olha lá, ó. As páginas são 21, 22, 23 e 24. Então, olha só, essa semana nós vamos trabalhar com exercícios envolvendo equações, fórmulas, expressões algébricas, ok? Então, primeira questão. Para formar duplas com o objetivo de fazer um trabalho referente a equações do primeiro grau, a professora Marina decidiu selecionar dois grupos, sendo o primeiro formado por 4 meninas e o segundo por 4 meninos. A regra é o seguinte: cada menina sorteia uma equação e cada menino sorteia um número. E a dupla será composta pela menina que sorteou a equação e pelo menino que sorteou a solução da equação. Os resultados dos sorteios estão apresentados nos quadros a seguir. Então, nós temos aqui as alunas, as 4 alunas, as suas equações, os 4 alunos, os 4 meninos, suas respostas, né, a solução da equação, que é o valor de x, para tornar a equação verdadeira. E aqui ele comenta o seguinte: nesse caso, Amanda formará dupla com quem? Então, vamos resolver a equação da Amanda. A equação da Amanda é o seguinte, ó, 2x menos 3 é igual a 1. Nós vamos calcular o valor de x. O que nós vamos fazer aqui, então? Nós vamos isolar o x. Como o 3 ele não tem x, ele está no primeiro membro, 2x menos 3 forma o primeiro membro, 11 forma o segundo, o que eu tenho que fazer? Passar o 3 para o outro membro. Quando nós mudamos de membro, o objetivo é fazer com que a letra fique isolada em um membro só, o termo com a letra. E aí nós podemos somar o 11 mais 3, vai ficar 2x igual a 14. O x é o número que multiplicado por 2 dá 14. Ou o x é o 14 dividido por 2. É um número exato, x é igual a 7. Então, né, o valor de x sendo 7 é a solução da equação de Amanda. Então, o aluno que acertou aqui, então, é o Gabriel. Na questão número 2, ó, um desafio aqui, galera. Um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Quanto pesa um tijolo e meio? Então, olha só a letra A aqui. Ó. Analise as figuras abaixo e resolva o problema sem o uso da equação. Então, olha só aqui. Ó. Ele fala em cima que um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Então, olha só, o tijolo, observe que ele tem um tracinho aqui. Então, aqui, ó, um tijolo pesa o quê? 1 quilo aqui, mais meio tijolo aqui. Automaticamente, um tijolo, isso aqui é 1 quilo, o outro meio tijolo também é 1 quilo. Então, um tijolo, né, completo pesa 2 quilos. Né? E aí nós temos aqui, ó, quanto que pesa, então, um tijolo e meio? Um tijolo pesa 2 quilos, acabamos de ver aqui, e meio tijolo pesa 1 quilo, é o que nós vimos aqui. Então, 2 quilos mais 1 quilo, 3 quilos. Então, um tijolo e meio pesa 3 quilos. Agora, letra B. Resolva o problema usando a equação do primeiro grau. Sugestão. Chama de x o peso do tijolo. Né? O peso é sua massa, né? O quanto ele pesa aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só confirmando aqui, então, que 1,5 kg, né? 3 quilos é o peso de um tijolo e meio. Aí aqui nós temos o tijolo. Vou chamar o tijolo de x e um tijolo e meio de 1,5x. 1,5, né? Um tijolo e meio. Então, um tijolo vale x, um tijolo e meio vale 1,5x. Tá? E aí nós vamos montar a nossa equação. Aqui, ó. Um tijolo, igual ele fala lá em cima, ó, um tijolo pesa 1 quilo mais meio tijolo. Então, um tijolo, que é um x, é igual a 1 quilo mais meio tijolo, 0,5x. E aí nós temos que, para resolver essa situação, mudar de membro 0,5, passar ele para o primeiro membro. Como ele lá está somando aqui, ele vai vir subtraindo, ele é positivo, para isolar, para ficar junto o x com o 0,5x, é um único membro. E o 1 permanece no segundo membro, sem mudança de sinal, porque ele já estava no membro, né, separado ali. 1x menos 0,5x, 0,5x igual a 1. Aí o 0,5 vezes um número para dar igual a 1. Ou 1 dividido por 0,5 para dar o valor do x. Tanto faz. Né? O x é igual a 2, então. Quer dizer, acabei de calcular aqui o x é igual a 2, que o x representa um tijolo. Então, automaticamente, né, um tijolo pesa 2 quilos e meio tijolo pesa 1 quilo. Logo, um tijolo e meio pesa 3 quilos. Logicamente, nós resolvemos esse exercício usando a equação, coisa que na letra A não foi, né? Apenas pelos dados foi suficiente encontrar o resultado.
O número 3, galera, olha só, analise as informações dos quadros envolvendo igualdades. Então, cada quadro desse aqui tem uma igualdade, né, uma situação, e aqui embaixo, associe cada um desses quadros à sua propriedade correspondente abaixo. Tá bom? Então, vamos analisar o seguinte, que vamos ler a propriedade e ver qual quadro ela se encaixa aqui, tá? E fazer uma interpretação, tentar, né, fazer uma representação para uma explicação para cada situação dessa. Primeira propriedade, que é a propriedade reflexiva da igualdade. Qualquer que seja o número x, temos que x é igual a x. Aí, olha só, essa propriedade se encaixa aqui, ó, né? Peraí, voltando aqui. A letra A, então, voltando à letra A, ó. Se, mas ao contrário, vamos ler a equação, né, a expressão, e vamos ver qual das propriedades que elas se encaixam. Fazer ao contrário vai ficar mais fácil, eu acho. Ó. Se 3 mais 4 é igual a 5 mais 2, quer dizer, 3 mais 4 é 7, 5 mais 2 também é 7, então 5 mais 2 é igual a 3 mais 4. Você observa que ele inverteu os valores aqui. Né? Ele mudou, ao invés de estar no segundo membro aqui, ele passou para o primeiro, o que estava no primeiro passou para o segundo, ele só inverteu. Então, observa que essa letra ela se equivale à segunda aqui, olha, a propriedade simétrica da igualdade. Para quaisquer números de x e y, se x é igual a y, então y é igual a x. Quer dizer, eu posso mudar do primeiro membro para o segundo membro os valores sem que eles sofram alteração de sinal. Isso mostra que é uma simetria. Então, isso realmente é uma igualdade. Então, já a letra B, ó, 3 é igual a 3, menos 1/5 é igual a menos 1/5, 3 vezes 5 é igual a 3 vezes 5. Olha só que situação, hein? Essa letra B, qual propriedade se equivale a ela, né? A primeira, que é a propriedade reflexiva da igualdade. É reflexo, não sofreu alteração nenhuma. Então, lá, qualquer que seja o número x, temos que x é igual a x. Então, quer dizer, se aqui é 3, aqui também é 3. Se aqui é menos 1/5, aqui também é menos 1/5. Aqui é 3 é 5 e 3 é 5. É reflexo, não sofreu alteração nenhuma. Tá bem? O terceiro quadro aqui, ó, se 3 mais 2 é 5 e 5 é igual a 4 mais 1, então 3 mais 2 é igual a 4 mais 1. Lógico, valores diferentes dão o mesmo resultado, eu posso igualar as duas continhas separadas, né? Isso equivale a qual propriedade? A terceira, aqui, ó, propriedade transitiva da igualdade para quaisquer valores, para qualquer valores de x, y e z, se x é igual a y e y é igual a x, temos que x é igual a z. Né? O que aconteceu aqui? Ó? A soma dos dois números deu 5, e o 5 também é resultado de da soma de outros dois números. Então, eu posso afirmar que o 3 mais 2, que deu 5, é a mesma coisa que 4 mais 1, que também deu 5. Tá? Na letra D, se 4 mais 1 é igual a 5, então 3, abre parênteses, né? 3 vezes, abre parênteses, 4 mais 1, fecha parênteses, é igual a 3 vezes 5. Quer dizer, ele colocou 3 lá de fora do parênteses, 4 mais 1 dentro, que dá 5. Por isso que ele colocou 3 vezes 5. Tá? Essa propriedade que equivale a qual? Olha lá, a quinta, olha lá, princípio multiplicativo da igualdade. Se x é igual a y, então para qualquer valor numérico, qualquer número z, temos que x vezes z é igual a y vezes z. Olha lá. Então ela se encaixa aqui direitinho. 4 mais 1 é igual a 5. Então, 3 vezes 4 mais 1 é igual a 3 vezes 5. Olha lá. O resultado sofreu uma multiplicação pelo 3. Olha lá. Então, serve essa situação aqui para a propriedade, para a quinta propriedade. Então, a letra E, né? Se 4 mais 1 é igual a 5, então, dentro do parênteses, 4 mais 1, somado com menos 2, é igual a 5 somado com menos 2. Vai ser a propriedade, quarta propriedade, né? Princípio aditivo da igualdade. Se x é igual a y, então, para qualquer número z, temos que x mais z é igual a y mais z. O valor acrescentado no primeiro membro, antes da igualdade, teve que ser o mesmo valor acrescentado no segundo membro, com o mesmo sinal. Ó. Somou com menos 2 aqui e somou com menos 2 aqui também, de membros diferentes, mas foi somado o mesmo valor para não alterar o resultado. Tá bom? Atividade número 4. Paulo distribuiu 21 figurinhas para 3 amigos, da seguinte forma. Lúcio recebeu 5 figurinhas a menos que Alberto, e Carlos recebeu o dobro de Lúcio. Quantas figurinhas recebeu cada um? Monte a equação e resolva. Então, vamos lá.
Olha só, nós vamos falar que o Alberto recebeu X figurinhas. Tudo começa por aí, que eu não sei a quantidade de figurinhas que ele recebeu. Daí adiante, as outras situações dependem dele. E olha só, se Alberto recebeu X figurinhas, né? O Lúcio recebeu o quê? 5 a menos. Então, a quantidade de Alberto, X, menos 5. Tá? E o Carlos recebeu o quê? O dobro da de Lúcio. Então, 2 vezes, abre parênteses, X menos 5. Tá? Então, de forma geral, assim, eu tenho uma expressão que representa a quantidade de figurinhas para cada um desses três. Vou montar a minha equação, ó, x, que é a quantidade de Alberto, mais x menos 5, que é a quantidade de Lúcio, somado com 2 vezes x menos 5, que é a quantidade de Carlos. A soma da quantidade dos três vai dar um total de 21 figurinhas. O que eu tenho que fazer primeiro aqui agora? Multiplicar distribuindo no parênteses. Então, olha só, x mais x menos 5, 2 vezes x, distribuir, 2x. 2 vezes menos 5, menos 10. Então, foi feita uma distribuição, uma multiplicação para eliminar o parênteses. Feito isso, agora nós vamos mudar de membros para poder, mudar de membros os termos, né? Para ficar em membros iguais, os valores semelhantes. Então, olha só, no primeiro membro, x, continua, o x continua, o 2x continua também, não tem mais x igual, então o primeiro membro já está, né, organizado. Segundo membro mantém o 21, só que vai receber o 5 com o sinal trocado e o 10 também com o sinal trocado, sinais opostos. Ao mudar de membro, muda seu sinal também. E agora podemos, por fim, então, finalizar a nossa escrita aqui, ó. X mais x, 2x, mais 2x, 4x, 21 mais 5, 26, com mais 10, 36. 4x é igual a 36, o x é o quê? Um número que multiplicado por 4 dá 36, ou 36 dividido por 4 é o valor do x. X é igual a 9. Então, se eu tenho o valor de x, eu posso, então, afirmar que Alberto tem, então, 9 figurinhas. E quantos Lúcio recebeu? 9 menos 5. Lúcio recebeu 4 figurinhas. E Carlos é o dobro da de Lúcio. Se o Lúcio recebeu 4, Carlos vai receber um total de 8 figurinhas. Ok? E aí nós temos aqui, sistematizando os conceitos, uma situação para leitura, né? Fortalecimento da matéria aqui. Uma equação é uma sentença matemática que representa uma igualdade entre duas expressões algébricas. Por isso que tem o primeiro membro e segundo membro. Uma equação do primeiro grau com uma incógnita é uma equação em que o grau da incógnita é 1, é o expoente de x, é 1. Ou seja, o expoente da incógnita é igual a 1. Representamos a equação do primeiro grau com uma incógnita da seguinte forma. Ax mais b é igual a 0. É uma equação do primeiro grau reduzida. Sendo que a e b são os números reais e o a tem que ser diferente de 0. Porque se o a for 0, aí automaticamente anula-se o x. Aí a equação não tem o x, não é do primeiro grau. Os números reais a e b são chamados coeficientes da equação e x é incógnita. O a e b são números quaisquer, dependente da forma que eles venham escrito, e o x é a nossa incógnita, a nossa variável, o nosso valor, né, para ser calculado. Tá? Na atividade número 5, um outro desafio também. Você conhece a charada? Aí tem a charada aí, ó. O gavião chega ao pombal e diz: adeus, minhas 100 pombas. As pombas responderam em coro: 100 pombas não somos nós. Com mais 2 tantos de nós, e com você, meu caro gavião, 100 pássaros seremos nós. Quantas pombas estavam no pombal? Legal, né? Mas se 100, sabe como solucioná-la? Chame de x o número de pombas, monte a equação e resolva. Então, vamos lá, ó. O x é o número de pombas. Então, olha só, o x, vamos voltar aqui, ó. Adeus, minhas 100 pombas. As pombas responderam um coro. 100 pombas não somos nós, tá? Mas, né, aqui, ó, com mais 2 tantos de nós e com você, então aqui, ó, as pombas mais 2 tantos de nós, mais 2x. 1x, as pombas mais 2 tantos, mais dobro, 2x. Mais um, tá? Ele fala aqui que, ó, mais com você. Então, mais uma dá um total de 100. 100 pássaros nós somos. E aí, agora nós vamos resolver mudando a situação. X mais 2x, 3x, é igual a 100, passando 1 para o segundo membro, 100 menos 1, né? Então, vai ficar 3x igual a 99. O x é 99 dividido por 3. X é igual a 33. Então, o total de pombas é 33 pombas. Legal mesmo o exercício, viu? Um desafio maneiro aqui. Questão número 6. A equação 2x mais 5 é igual a 7 é verdadeira para um único valor numérico.
chamado raiz da equação. O valor numérico que torna essa equação verdadeira é, vamos resolver a equação, então, ó, 2x mais 5 igual a 7, mudando de membro 5, para ficar, como era um número inteiro, juntamente com 7, no outro membro, o 5 vai passar com o sinal trocado, né, oposto, 2x igual a 7 menos 5, 2x é igual a 2. Né? Com isso, 2 dividido por 2, x é igual a 1. Quer dizer, né, o único valor que torna essa equação verdadeira é o valor 1 aqui. Questão número 7. Uma empresa, para ser ativa no mercado de importações, necessita de R$160 mil como capital inicial. Sabendo disso, Hugo, Leonardo e Ricardo resolveram construir uma sociedade. Leonardo entrou na sociedade com R$5 mil a mais do que o dobro de Hugo. Ricardo entrou com R$5 mil a mais do que o triplo de Leonardo. Qual a quantia que o Ricardo contribuiu nessa sociedade? Então vamos lá, galera, olha só. Vou falar que Hugo, né, valor de x para Hugo, ele entrou com x. O Leonardo, ele entrou com o quê? Com o dobro mais 5, 2x mais 5. Esse 5 está representando 5 mil. E o Ricardo entrou com o triplo de Leonardo, né, 3 vezes o que o Leonardo entrou, né, com mais 5 mil ainda. Então, nós vamos montar nossa equação seguinte, ó. O Hugo x mais o Leonardo 2x mais 5, mais o Ricardo triplo do Leonardo mais 5 é igual a 160 mil. Distribuindo parênteses, ó, x mais 2x mais 5, 3 vezes 2x, 6x, 3 vezes 5, 15, mais 5 igual a 160. Nós vamos mudar de membro para poder resolver a nossa equação. X mais 2x mais 6x no primeiro membro, igual, no segundo membro, os números sem x, ó, 160 já estava, os números 5, 15 e 5 vão passar para o segundo membro com sinal trocado, né? Mudou de membro, muda o sinal, e nós vamos enxugar a nossa expressão, ó, x mais 2x mais 3x mais 6x, 9x. 160 menos 5 menos 15 menos 5, 135. 9 vezes um número é igual a 135. 135 dividido por 9, o nosso valor é 15. Então, nós temos que o Hugo entrou com 15 mil. Certo? Olha lá, 15 mil. O Leonardo entrou com o dobro mais 5. O dobro de 15 mais 5, olha lá, 35. E o Ricardo entrou com o triplo de Leonardo, 3 vezes 35 com mais 5. 3 vezes 35, 105 com mais 5, 110 mil. Então, o valor correspondente ao que Leonardo e Ricardo entrou equivale, então, 110 mil reais. Tá? Na questão número 8, você já conhece o quadrado mágico? Veja um exemplo ao lado. Nele, a soma dos 3 números nas direções indicadas pelas setas é sempre a mesma. A soma desse quadrado mágico é 15. Observe qualquer aqui sentido que você realizar a soma, os 3 números da linha, ou quaisquer 3 números das colunas, ou nas 2 diagonais aqui, sempre o resultado será 15. Isso é chamado de quadrado mágico. E uma pilha de números? Nela, a soma de 2 números vizinhos é o número acima deles. Veja o exemplo aqui, ó. 3 mais 5 é o 8, 5 mais 6 é o 11, 6 mais 10 é o 16, 8 mais 11 é o 19, e assim por diante. Então, os dois tijolinhos de baixo, somados, dá o de cima, ok? Agora, use equações, descubra o valor de x no quadrado mágico e na pilha de números apresentados abaixo. Em seguida, complete essas figuras corretamente com números inteiros. Então, vamos lá, resolvendo a primeira figura. Nós sabemos que essa diagonal está completa e essa linha também está completa. Então, o resultado da diagonal com o resultado da linha são iguais. Então, eu vou montar a minha igualdade, a minha equação. Ó. Na primeira diagonal, x somado com x menos 1, somado com 1, os números da primeira diagonal, é igual a x menos 2 mais 5, que é os números que estão aqui na primeira linha. Mudando de membro, então, ó, x mais x menos x no primeiro membro, igual a, no segundo membro, mantém o menos 2, mais 5, recebe o 1 e o menos 1 trocando de membro, trocando de sinal. Reduzindo, então, x mais x, 2x, menos 1x, 1x, só 1x. E menos 2 mais 5, menos 3, com mais 1, 4, menos 1, 3. Nas diferentes subtraídas ao sinal do maior. Automaticamente, galera, o x vale 3. Estão completando a tabela. Aqui está escrito x, então aqui vai ser 3. Aí, ó. Aqui, x menos 3. X menos 1, 3 menos 1, vai ser o valor de 2. E aí nós vamos completando a tabela. Por exemplo, agora eu sei que a linha aqui, ó, 3 mais 2 dá 5, com mais 1 dá 6. Então, se aqui deu 6, em qualquer outra situação também tem que dar 6. Então, nós vamos completando aqui, ó. 5 mais 1 já era 6, aqui precisa completar com o quê? Com 0.
Outra situação aqui, ó. Aqui menos 2 somado com 2, aqui já deu 0. Para chegar em 6, aqui precisa de ser com 6. Outra situação. Aqui, ó, 4 com mais 2, 6, com mais 0, 6. Então, aqui precisaria de ser com 4. Outra situação aqui, ó, 3 mais 4, 7. Para chegar em 6 tem que tirar 1. Então, aqui é menos 1. Então, acabamos completando o nosso quadrado também. Tá? Já nessa outra imagem aqui, ó, é semelhante à segunda, a soma dos dois de baixo dá o de cima. Então, aqui, ó, menos 3 com mais x dá um número aqui. Não tem nada, eu vou completar, então eu vou escrever lá, menos 3 mais x. Aqui eu vou escrever lá x mais 5, os dois de baixo somados, o resultado aqui em cima. E aqui eu vou escrever 5 mais 8, 13. E então é o seguinte, agora eu vou igualar o menos 3 mais x somado com, né, aqui, ó, x mais 5, esses dois de baixo tem que dar o 6. Aí eu monto a minha equação para assim poder calcular o valor de x. Menos 3 mais x mais 5 mais x mais 5 igual a 6. Então, resolvendo a equação, x mais x é igual a 6, mudando de membro, 3 positivo, 5 negativo. Então, aqui, ó, x mais x, 2x. 6 mais 3, 9, menos 5, 4. 2x é igual a 4, x é igual a 4 dividido por 2. X é igual a 2, aí começa tudo. Se o x é 2, eu posso colocar que aqui é 2. Ó. Aqui vai ficar o seguinte, menos 3 mais 2. Esse quadrinho aqui vai ficar com o número menos 1 aqui dentro. Aqui 2 mais 5, aqui vai ser então 7. E aí continua aqui, ó, 7 mais 13, aqui em cima vai dar 20. E aqui 6 mais 20, aqui em cima nós vamos terminar nossa pilha, então, com o número 26. Muito bom exercício também, tá, galera? Atividade número 9, então, observe abaixo a promoção lançada pela lanchonete Sabor e Cor. Sanduíche custa R$ 4,95 e a bebida custa R$ 1,50. Nesse domingo, a família de Beatriz resolveu aproveitar essa promoção comprando alguns sanduíches e 10 bebidas. Então, não sei quantos sanduíches, mas o total de bebidas são 10. O total da compra, né, da conta ficou em R$ 59,55. O número de sanduíches comprados foi quanto? E aí? Então, o número de sanduíches vai ser o valor de X. Então, olha só. Cada sanduíche custou R$ 4,95. Vou multiplicar 4,95 vezes X, representando a quantidade de sanduíches que eu não sei. Mais 1,50, que é o preço da bebida, vezes 10, são 10 bebidas. E isso justamente dá um total de R$ 59,55. E aí, olha só, isolando aqui, resolvendo a multiplicação, 4,95 vezes x mantém, 1,50 vezes 10, 15,0, é igual a 59,55. Vou mudar o 15 de membro para isolar o valor com x. 4,95x é igual a 59,5 menos 15 mudando de membro. 4,95x é igual a 4,55. Eu tenho que pegar o valor de x e dividir 44,55 por 4,95. Essa divisão dá exatamente 9. Então, nós podemos concluir, então, que o número de sanduíches que a família de Beatriz comprou é igual a 9. Então, é isso, galera. Encerramos mais um PET, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, no YouTube, vocês encontrarão no meu canal os vídeos das correções anteriores e podem contar comigo sempre, tá? Grande abraço a todos aí.